componentes de uma vértebra típica. Aqui tem uma vértebra torácica. Elas são típicas porque estão em maior número. Componentes. Primeiro, esse maciço ósseo, denominado de corpo vertebral. No corpo vertebral, reparamos uma epífise anular e face intervertebral. Posteriormente, observa-se o arco vertebral. O arco vertebral, ele possui pedículo do arco vertebral e também lâmina do arco vertebral. Lâmina do arco vertebral. Além disso, observam-se também processos articulares. Vejam, processos articulares superiores com a face articular superior, processos articulares inferiores com as faces articulares inferiores, processos transversos, então um à direita e outro à esquerda, bem como o processo espinhoso. Ainda destaco um forame, chamado forame vertebral. A sobreposição do forame vertebral forma o canal vertebral. Observando a vértebra típica numa vista lateral, observa-se uma incisura vertebral superior e, de uma forma mais nítida, a incisura vertebral inferior, com esse formato de U invertido. Estudo individual das vértebras, começando com a vértebra atlas. A vértebra atlas tem ausência de corpo e ausência de processo espinhoso. Observamos nas laterais as massas laterais da atlas. Nela, observamos face articular superior e face articular inferior. No arco anterior, observa-se um tubérculo, o tubérculo anterior. Posteriormente a ele, uma fóvea, chamada fóvea do dente da áxis. No arco posterior, nota-se um tubérculo posterior e um sulco para a artéria vertebral. Destaca-se ainda nas laterais processos laterais. Nesses processos laterais, um tubérculo anterior e um tubérculo posterior. Agora, comumente, os livros de anatomia trazem esse processo lateral com o nome de processo transverso. Observa-se um forame transversário e um forame vertebral. C2, áxis, é o nome desta vértebra. A áxis apresenta corpo vertebral. Nela, observamos uma projeção. Esta projeção recebe o nome de dente da áxis. Observa-se também uma face articular superior e uma face articular inferior. Ainda, nota-se o seguinte: o processo espinhoso da áxis já começa a apresentar características de uma vértebra cervical típica, ou seja, um processo espinhoso bífido ou bifurcado. Aqui não tão evidente nesta vértebra. Vértebras cervicais típicas. As vértebras cervicais típicas vão de C3 a C6. Elas apresentam como característica um processo no corpo, uma projeção, chamado de unco do corpo. Unco do corpo.
Ainda, observam-se no processo transverso dessas vértebras um forame transversário. Lembrando que o processo transverso das vértebras cervicais pode ser chamado em alguns livros como processo lateral. Nesse processo transverso, observa-se um tubérculo anterior e um tubérculo posterior. Nelas também observamos os processos articulares superiores e inferiores, e que neles encontramos face articular superior e face articular inferior. Nota-se também o forame vertebral, e o processo espinhoso apresenta uma bifurcação, ele pode ser bífido ou bifurcado. Notem, vou separar as demais vértebras cervicais e nessa vértebra aqui C6, um processo espinhoso bastante característico, que é o processo espinhoso bífido ou bifurcado. Vértebra proeminente, a C7. A C7 se diferencia das demais pela presença de um processo espinhoso proeminente, por isso o nome de vértebra proeminente. Mas notem, ela também apresenta únculo do corpo vertebral, pode apresentar também forame no processo transverso. O forame vertebral é triangular e largo, como os das demais vértebras cervicais. Também notamos processo transverso e nota-se também os processos articulares com as suas facetas. Vértebra torácica. A vértebra torácica apresenta como características um forame vertebral circular ou oval, também fóveas costais, fóvea costal superior, fóvea costal inferior, fóvea costal do processo transverso, tanto à direita quanto à esquerda. Notem, fóvea costal superior, inferior e fóvea costal do processo transverso. Essas fóveas costais têm como função, ou como meio, a articulação com a fóvea costal superior e inferior com a cabeça da costela e a fóvea costal do processo transverso com o tubérculo da costela. Ainda, o processo espinhoso das vértebras torácicas é proeminente e oblíquo descendente, bastante característico desta região. Vértebra lombar. As vértebras lombares, elas apresentam um corpo vertebral bem desenvolvido em relação às demais. Um outro aspecto, o forame vertebral volta a ter um aspecto triangular, como vimos nas cervicais. Os processos transversos são denominados de processos costiformes. O processo espinhoso, notem, ele é de aspecto quadrilátero. As vértebras lombares, elas têm os componentes das vértebras típicas, portanto, possuem processos articulares superiores e processos articulares inferiores, com as faces articulares superiores e inferiores. Agora notem, existe uma projeção a partir do processo articular superior, uma projeção arredondada, denominada de processo mamilar. Ainda existe uma projeção vinda a partir do processo mamilar em direção à base do processo costiforme. O nome deste acidente ósseo é processo acessório, que serve para a fixação de ligamentos e também de músculo. Ainda observa-se o processo costiforme
que eu já mencionei, que trata-se do processo transverso das vértebras lombares. Sacro. O osso sacro ele é formado a partir da fusão de 5 vértebras sacrais. O sacro possui superiormente uma base e inferiormente um ápice. Além disso, observamos no centro dele a região onde nós enxergaríamos os corpos vertebrais e existe também uma asa do sacro nas suas laterais. Na base do sacro, observa-se uma projeção chamada de promontório sacral. Este é o promontório sacral. Essas são as asas do sacro. Observem ainda, numa vista superior e posterior, notamos processos articulares superiores com a face articular. Ainda, nota-se no sacro, numa vista anterior, uma face chamada de face pélvica. Na face pélvica, notamos linhas sacrais transversas, além de forames sacrais anteriores. Numa vista lateral, nota-se uma face auricular do sacro. Numa vista posterior, nota-se, primeiro, uma crista sacral. Essa crista sacral é chamada de crista sacral mediana. Em seguida, notamos forames sacrais posteriores. Na margem medial desses forames sacrais posteriores, a crista sacral medial. Na lateral desse forame sacral posterior, outra crista, crista sacral lateral. Aqui na porção mais superior da asa do sacro, uma tuberosidade, chamada de tuberosidade sacral. Destaco ainda um canal, chamado de canal sacral, está aí o canal sacral, e inferiormente o canal sacral abre-se em um hiato sacral. Cóccix. O cóccix, à semelhança do sacro, também é formado a partir da fusão de 3 a 4 vértebras coccígeas. Destaca-se no cóccix estes cornos, o corno coccígeo.